e a cota cai. Esse é o momento que você vai comprando que nem louco. Tô dando conselho pra você. Vai ter um monte de gente que vai sair vendendo. Nesse momento, compra mais. Se você reinvestir, você vai ficar rico. Não tem jeito. O que tem de fundo bom? De logística, de laje. Fundo imobiliário de tijolo ou de papel? Agora eu quero saber, hein? Agora eu vou pegar essa aqui que eu trouxe. Olha a minha bola de cristal aqui, ó. Olhando para o investidor de fundo imobiliário primeiro, né? Essas empresas entraram em recuperação judicial ou extrajudicial? E aí, o fundo imobiliário? Na realidade, no caso especificamente do GPA, foi anunciado que nada mudou, porque eles vão continuar pagando fornecedores e salários e aluguéis. Salários e aluguéis. Quanto tempo? Não sei. Pode ser que lá na frente a coisa entorce. Mas, por enquanto, essa é a situação. E não houve grandes modificações de variações de cota. Se a pessoa depende muito daquilo no médio prazo, que pode ser sim, pode ser que lá na frente ele não consiga pagar o aluguel. Pode acontecer. Se eu falar que não vai acontecer, é mentira. Pode ser. E se acontecer, eles têm que analisar assim, isso que você falou. O fundo está comprometido 8%. Então, teoricamente, iria cair 8% a renda daquele cara. E com isso caindo, a cota também cai, porque as pessoas ficam apavoradas e vendem. Eu não vendo, é o momento que eu saio comprando. Quando tem uma situação dessa, de vacâncias boas, não vacâncias lá de um prédio lá no meio do Mato Grosso, que ficou vacante por uma fábrica de carro que saiu, para ocupar aquilo vai ser fogo. Mas vacância num prédio bom, imagina numa loja de um Pão de Açúcar, todas as lojas são excelentes. São ótimas. Então, uma vacância, alguém vai pegar esse lugar. E a cota cai. Esse é o momento que eu saio comprando que nem louco. O meu recado é o seguinte. Primeiro, se você depende muito da renda, aquele para você é crucial, e eu entendo totalmente isso, de repente é o momento de você se dedicar um pouco mais a fundos de papel, de boa qualidade e diversificados. Quando você compra fundo de papel, pensa assim, em grandes grupos de fundos, grandes fundos de papel, onde tem gestores de primeira qualidade por trás, que sabem o que estão fazendo. Então, nesse momento, e se você tiver disciplina de transformar, de fazer com que um fundo de papel se torne um fundo de tijolo, eu falei isso num programa lá atrás do Clube FI. Como é que você faz isso? Você pega todos os meses e repõe pelo menos o IPCA, a inflação. Se você puder repor um pouquinho mais, você está colocando um pouquinho do ciclo imobiliário. Você colocou a correção da inflação, se colocar um pouquinho mais, você corrige o ciclo imobiliário, porque o ciclo imobiliário é inexorável. Passa 5, 10, 15 anos, ele dá um pulo. E esse pulo, se você não fizer isso com o papel, colocar só IPCA, você não vai adquirir, não vai ter o gancho do ciclo imobiliário, que é o a mais. Mas você pode sim, de repente, consumir parte desse juro do papel para sua vida, para o seu dia a dia, com disciplina, dessa forma que eu falei, repõe IPCA, repõe parte disso para ciclo imobiliário, para longo prazo você ter mais, de repente fica no papel. Eu era muito resistente a papel, viu? Hoje não. Tem papéis excelentes e toca nessa toada, porque hoje não tem grandes concentrações numa única empresa. Você tem empresas muito sérias fazendo isso. Mas se você não é dependente, você faz aquilo com investimentos, então o que você pode fazer? Aconteceu uma situação que nem essa, analisa. Aí vale a pena falar seguir um cara que nem o Ricardo, outras pessoas, vocês têm consultorias aqui, pelo que eu entendi, perguntar o que você acha. Eu acho que o que você acha? Essa situação, por exemplo, do GPA. Se não for te afetar, eu não cairia fora. E fatalmente, tô dando conselho pra você. Vai ter um monte de gente que você vai ficar com a cota. Vai ter um monte de gente que vai sair vendendo. Nesse momento, compra mais. O momento que eu mais compro cota, Ricardo, quando acontecem coisas que nem essa. Vacâncias em prédios bons. Nossa, vacâncias em prédios ruins, não. A gente sabe alguns casos aí de fundos que tem prédios específicos, aí você tem que ver que você pode ficar um tempão sem receber e não vai ganhar nada com isso. Não vai ganhar ciclo imobiliário, nada. Você vai ter um problema muito sério. Até que se o cara é um mais conservador, ele depende da renda, eu não pegaria nada de risco. Eu cairia fora de tudo que é risco. Faz o que tem de fundo bom, de logística, de laje, mesmo de renda urbana, que são bons, faz a carteirinha em cima daquilo e coloca um percentual em papel. Então o que eu digo é o seguinte, o meu maior conselho é assim, se você não depende, não vende. Fica com a cota. E compra mais quando estiver caindo. Tem que comprar mais. E vocês falaram dessa questão o investidor às vezes olhar para a renda, se a pessoa tem necessidade, ela tem que prestar atenção na renda também. Mas tem alguns investidores que são apavorados pelo outro lado. Eu vou contar até um caso rápido da família, não vou dizer o parentesco, senão não vai falar que é o tio, né? Sabe que eu tô falando. Falar que é o sogro. Se fosse o cunhado, ele diria. Não é o cunhado. Já sabemos que não é o cunhado. Mas era uma necessidade que precisava de uma renda, tinha filhos morando no exterior, então queria construir uma carteira que gerasse uma estabilidade para ele fazer a manutenção desse filho no exterior. E eu expliquei, putz, aqui ó, o nominal vai oscilar, porque afinal tá listado em bolsa, mas a gente vai fazer uma estratégia com uma renda resiliente. Obviamente eu não montei a carteira, quem eu me inspirei para olhar os ativos recomendados está aqui do meu lado. E a carteira funcionou do jeito que tinha que funcionar. Porém, o nominal oscilando trazia muita ansiedade para ele. Então, se ele tivesse uma casa alugada, ele não vê o valor da casa mudando todo dia e ele veria a renda. Mas como ele via no home broker aquele nominal oscilando, não demorou ali 3 meses e ele falou, não dá pra mim esse negócio. Não adianta, não tem. Não dá pra mim. Não tinha que dar cotação, tinha que sair anualmente a cotação, sabe? Porque nesse tipo de gente eles perdem dinheiro à toa. Porque eu vejo assim, qual é a grande vantagem do fundo imobiliário? Olha uma coisa interessante do fundo imobiliário. Você compra 300 mil reais, que é uma grana, né? E você pega e compra um apartamentinho. Eu fico tranquilo, tá alugado. Olha, eu fiz um contrato de 12 meses.
Daqui 12 meses vai ficar vago, vai ter que pintar o apartamento. Mas o pior não é isso. E nesse meu amigo que eu falei, teve que pagar o salário da turma e a venda não foi tão boa esse mês. O que ele faz? Ele vai, chama o apartamento, vende o banheiro? Vende um quarto só, né? Vende a sala, vende a porta, não dá. Aí no caso, o que ele pode fazer? Ele pode sim vender cotas de fundo e depois a situação melhorou, ele repõe a cota do fundo. Não dá pra vender o banheiro e depois repor o banheiro. Então por isso que eu acho a grande beleza desse negócio de fundo imobiliário não pode virar uma reserva de valores, né? Essa reação do seu parente, acho que tá muito ligada ao fato da pessoa constantemente estar ali olhando para o home broker. E aí a mensagem que normalmente eu deixo para os investidores, porque a mesma coisa acontece comigo, às vezes um amigo ou outro fala, pô, Ricardo, eu tô querendo aqui montar uma carteirinha de fundos imobiliários, fala, ó, pega aí o que eu tenho na FinClassic, e aí tem essa angústia de ver o preço subindo e descendo, eu falo, mas por que você abriu o home broker? Você tem recurso para aplicar agora? Não. Então não abre. Narrador de pregão? Pra que diabos você abriu o home broker? Não vai mudar nada. Você entra no supermercado sem ter dinheiro na carteira? É. Eu não entro. Você entra no supermercado sem precisar comprar alguma coisa? Eu não entro. Então pra que você abriu o home broker? Que é a mesma coisa. O home broker é um supermercado de investimentos. Sim. Olha Né? que genial. É um supermercado de investimentos. Perfeito. Então você chega lá com o quê? Normalmente, como é que você faz uma compra inteligente no supermercado? Você leva a lista, né? Chega com a lista, né? Você não se compra então, coisa que trato não e home precisa. broker é a mesma coisa. Você já chega com uma lista, sabendo o que você tem que comprar, bonitinho, e quanto você tem que pagar. Hoje eu não tenho dinheiro, então se eu não tenho dinheiro, já não tenho que abrir o home broker. Concordo Seu parente plenamente. provavelmente tá abrindo o home broker. Pra ficar com essa ansiedade, ele tá abrindo todo dia. Sabe o que acontece, Ricardo? Às vezes é excesso de tempo. Eu vejo por mim. Pô, eu tenho inveja dessas pessoas. Viu? Você não faz nada, pô. O tempo sobrando, né? Coitado, esse cara trabalha pra caramba. Eu quero saber exatamente se é pra comprar fundo imobiliário de tijolo ou de papel. Agora Agora eu quero saber, hein? Agora eu vou pegar esse aqui que eu trouxe. Eu levei esse aqui pro programa do Barone. Ele falou, você tem uma... Olha a minha bola de cristal aqui, ó. Essa é a minha bola de cristal. Bola de cristal, o que eu faço? Compra tijolo ou compra papel? Mas bola de cristal, eu não preciso de você. Eu trouxe porque você é linda, mas eu não preciso de você. Eu sei analisar, tá? Então, trouxe ela, a bola de cristal, mas a gente não vai usar ela não, viu? Eu diria assim, pra você, eu sou tijoleiro. Eu gosto de fundo de Somos tijolo. todos tijoleiros. Tijoleiro. Porque eu gosto de imóvel. Então, quando eu faço uma carteira, vamos separar minha carteira. Minha carteira tem parte financeira, eu coloco os fundos de dívida, fundos de papel, onde eu coloco o agro, coloco o debenture. E são rendas, praticamente uma renda fixa. Eu não vou colocar ações aqui, porque ações eu coloco numa outra aqui, tá? Então, esses investimentos que me dão incentivados, vamos dizer assim. Investimentos incentivados estão do lado de cá. Outro em imóveis. Por acaso é cota de imóvel, mas tira, não é cota de imóvel de tijolo. É prédio. Você tem uma casinha de vila alugada? Eu tenho. Uma casinha de vila tá alugada. Ah, eu tenho um apartamentinho de praia que nas férias eu não uso durante o ano, eu alugo no Airbnb. Coloca aqui. Ah, eu tenho uma casinha aqui lá na onde que eu também alugo. Então tá em imóvel. Além disso, eu sou rico. Você é rico. Eu tenho um pedacinho de uma laje da Faria Lima. É mesmo? Então tá aqui. Eu tenho um pedacinho daquele prédio do Açaí. Coloca aqui. Eu tenho um pedacinho do Hospital Einstein. Cara, eu pegaria todo aquele bando de imóvel que você tem, queima e bota tudo em costa de fundo. Porque fundo imobiliário de tijolo é prédio. É prédio picado. Pra mim, Ricardo, foi tão traumático. O dia que eu descobri que o fundo imobiliário de tijolo, a cotinha, era um prédio picado e era um prédio igualzinho ao meu prédio que eu tenho lá no Jardim das Perdidas. Que essa cotinha aqui, ó, mais sofisticada até porque era uma laje na Faria Lima. Ou que era um galpão de logística alugado pra um grupo bacana, qualquer uma Proloja, sei lá quem. Eu tenho um inquilinão. E tem mais uma coisa. Não paga imposto, não tem que ver se tem vazamento. Não tenho que ir atrás de greve que tá na porta da fábrica. Eu só tenho que ir no final do mês ver se caiu na conta. E outra coisa, se isso vai ficar muito mais precioso, muito mais forte do que tudo, se eu puder diversificar em vários fundos. Então, fazer uma carteira diversificada, essa cota é poderosa, é para sempre. Até a gente estranha que é isso aí, né? Mas é isso aí mesmo, viu? Exato. Então, o que eu acho? Eu gosto de fundos de tijolo. Mas, se você já é investidor, tem uma certa sofisticação, compra papel também, é legal. Papel com essa... Só voltando, eu sei que você é repetitivo, separa o IPCA, bota um pouquinho a mais para compensar o ciclo imobiliário do tijolo, ou não mexe, reinveste. Se você reinvestir, você vai ficar rico. Não tem jeito. Ah, dá para ficar rico? Dá. Mas tem que assim, você tem que botar dinheiro todo mês. Ah, não sobra dinheiro. Trabalha de sábado à tarde, pega a tua mulher, faz bolo, vai vender na praça. Sabe, dá pra fazer alguma coisa. Pega o teu carro, se cadastra no Uber e faz Uber de domingo. Ricardo, tem sempre um a mais. Por que você quer? Eu falo uma frase que eu falo assim, velho com dinheiro é cheiroso. Velho sem dinheiro é fedido. Isso é batata. Aquele tio que tem dinheiro, todo mundo quer receber para comer contigo no domingo. Aquele tio que não tem ninguém. Se ele não tem dinheiro, ninguém quer ver o cara do tio. Deixa ele lá no asilo, entendeu? Então, cara, se preocupe com o futuro chega. Você vai ficar velhinho que nem o Ricardo, cabelo branco, nem que nem eu, né? Sou 25 anos mais velho que eu e tenho cabelo preto. É isso. Então, meu recado é o seguinte, faça uma carteira equilibrada entre tijolo e papel. Talvez vá falar, quer um conselho? 70-30. E daí você pode colocar outros investimentos,
Mas eu diria, no meu caso, os fundos imobiliários representam mais de 70% da minha carteira, mais de, entendeu? É muito, quer dizer. Eu tenho, assim, do Brasil, né? Tenho coisas internacionais, mas é muito forte isso aí. O fundo imobiliário é muito forte. Depois eu tenho debênture, vou dizer fundos imobiliários e fundos incentivados. Vai? Vamos colocar nisso. Eu tenho também muito debênture, eu gosto pra caramba. E então eu acho que é isso aí, porque eu gosto de renda. E eu sei que isso aí é forte. Ah, mas você não tem ação? Ação também é ótimo. Se eu entendesse de ações, eu ia ter ações que pagam dividendos, é que eu não entendo, entendeu? Então eu tenho que falar com a Portfólio aí para me ensinar. Você até mencionou um pouco dessa imaturidade do mercado. O mercado de FIIs, ele ainda está muito mais na mão da pessoa física, né? E é difícil imaginar que em grandes médias, em grandes números, a maioria vai entender a parte técnica para fazer uma análise como você e o Ricardo fazem no dia a dia. Mas tem uma oportunidade para falar, né? Essa questão de caçar o yield. Lembrar que o yield é uma divisão, né? O preço pela cota. Às vezes o dividendo yield tá bom, às vezes porque a cota tem caído e às vezes merecidamente, às vezes o fundo era ruim mesmo, né? Mas eu queria perguntar, talvez já conectar esse tema da imaturidade do mercado, que vocês trouxeram uma informação que, né, às vezes, nessa troca de cotas, os investidores vendem com medo de que esse grande investidor vai desovar no mercado. Mas esse tipo de notícia não é uma notícia que pouca gente acessa. Esse tipo de notícia, ele é compartilhado. O pequeno investidor recebe o resultado dessas negociações para poder tomar a decisão dele de vender. Ele vai acompanhar o mercado, como é que tá. Você vê como a quantidade de papel que é negociado no dia. Você vê, tem uma curva de venda por dia de liquidez, né? De repente, em um dado momento foi a mais, alguma coisa aconteceu. E se foi a mais muito grande e nada aconteceu, e que foi vendido um bloco, um grande detentor de cotas, liga para um outro grande comprador, fala, meu amigo, eu tenho aqui 100 mil cotas, quer comprar? Essa transação é feita, no final do dia, ele bota lá no pregão para vender, não aparece ninguém querendo comprar 100 mil cotas, o outro compra 100 mil cotas, não mexe nada na cota. Então essas transações são feitas, até que você viu um dia, estava negociando 3 milhões, de repente 13 milhões. Então, alguém comprou 10 milhões naquele dia e não mudou em nada a cota. Trocou de mão diretamente. Foi feito ali, um block trade, um bloco de cotas, 100 mil cotas, 50 mil cotas. Não muda em nada e mudou de mão para um outro cara.